Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, do Caroline Jesus, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje vamos falar sobre sonhos e revelações de Deus. Você já teve alguma revelação de Deus através de sonhos ou visão? Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de tema, curte e já comenta aqui qual foi a sua experiência, se você teve discernimento de Deus. Diferente, vai ser um bate-papo, uma conversa, que eu quero saber de vocês também, quais tipos de sonhos que vocês têm. E eu vou contar aqui os meus, os 5 sonhos que eu tive, foram os mais marcantes. Um desses aconteceu, foi uma visão, na verdade, aconteceu nesse final de semana. E um outro sonho, ele é tão intenso, tão forte, que eu transformei ele em teatro. Escrevi, Deus me deu essa inspiração através desse sonho, escrevi um teatro super poderoso, confrontador, só que acabou não dando pra apresentar. Foi antes da pandemia, mas ele tá escrito ali e eu tava lendo esse dia, eu falei, gente, esse sonho eu tive em 2012, quando eu tinha 12 anos, acho que nem 12 anos eu tinha 11 anos, e eu lembro de tudo, e as emoções, elas são bem vívidas. Eu tive alguns sonhos ao longo da minha vida, desde que eu converti, eu comecei a ter alguns sonhos, e os sonhos são tão intensos e, assim, marcantes, que eu fico meio, quando eu não consigo ter discernimento na hora, quando o sonho não é muito claro, eu peço a Deus discernimento e ele consegue me mostrar. Mas a maioria dos sonhos de Deus, ele é muito claro, ele já vem com discernimento. Às vezes eu tenho alguma dúvida de como aquele sonho vai se concretizar, ou por que que eu tô sonhando com aquilo, e onde eu vou aplicar isso. Mas o sonho em si é muito claro. Vamos lá, 5 sonhos que eu tive que foram revelações de Deus e que Deus me deu discernimento para a situação que eu estava vivendo ou que talvez eu iria viver no futuro. Esses sonhos foi, eu estava numa praça medieval, dava para ver que era medieval pela vestimenta, pelas estruturas, e eu vi um gigante bem grande, um monstro assim, tipo Thanos, eu me lembro Thanos. Isso foi em 2012. 2012. Tinha lançado o primeiro Vingadores, então nem tinha Thanos ainda. Pelo menos não nos filmes que eu tinha visto, né? Pode ser que nos quadrinhos tinha, mas aí eu não sabia. Enfim, era uma praça medieval com esse monstro e lá tinha o meu irmão. Meu irmão estava preso com, tipo, não era uma algema, era tipo uma estrutura de madeira que prendia o pescoço e o braço. Se eu achar, eu vou colocar aqui. E tava em praça pública, as pessoas passando e meu irmão ali, preso. E esse gigante vinha se aproximando. E aí eu tentei aproximar perto do meu irmão para eu perguntar o que estava acontecendo. Só que quando eu fui chegando perto, o gigante, ele fez assim, ó, com o pé. Ele tava com o pé, tipo, na pontinha do pé, e toda vez que a sola dele, o canhar dele batia no chão, tum, ele pisava no pé do meu irmão sofria muito, chorava, uma dor terrível. Imagina um gigante pisando, um monstro. Ele, tipo assim, fazia assim, ó, com a cara pleníssima. Tum! Aí tremia tudo na cidade, aí dava um ruído, e ele pisava no pé do meu irmão, nos 2 pés do meu irmão, e meu irmão com as mãos presas, chorava muito, ficava muito aflito, e eu falava assim, que? E aí eu não conseguia, toda vez que eu tentava chegar perto pra ajudar meu irmão, estremecia tudo e eu não entendia, e só sei que meu irmão tava sofrendo muito. Bom, o que estava acontecendo nessa época? Meu irmão estava sendo atormentado por espíritos malignos. A gente, em 2011 para 2012, foi uma época que a gente ficou desengrejado. A nossa igreja fechou e a gente ficou sem saber para onde que a gente ia. E a gente ficou tentando uma igreja na outra. E aí a gente estava sofrendo muito ataque espiritual. A gente não tinha muito discernimento de Deus. E aí, nisso, meu irmão estava sofrendo alguns ataques. Ele estava tendo muito pesadelo. Ele tinha muito medo. Ele não conseguia ficar sozinho. Ele sempre estava dormindo ou com minha mãe ou comigo, principalmente com minha mãe. Ele tinha muito medo, ele ficava apavorado. O espanto noturno, de fato, estava na vida dele. E isso foi uma forma de mostrar, porque a gente não entendia por que ele estava tendo esses pesadelos. A gente olhava de uma forma mais natural. Nossa, o que você tá comendo, menino? Que tá, tipo assim, que você tá tendo pesadelo? Você tá vendo filme de terror? Não, ele morria de medo de ver filme de terror. E a gente não entendia, e era um ataque espiritual. Na época, eu entendi isso que meu irmão estava sofrendo, só que só depois, né, que meu irmão sofreu uma libertação, e aí ele foi liberto, oraram na igreja pra ele, e falaram, olha, esse demônio fingindo, que é aí que eu fui entender. Na hora em si eu entendi, aquele monstro tá fazendo meu irmão sofrer. Só que e aí? O que isso significa na prática? Então o discernimento, o sonho é claro, mas o discernimento Deus deu depois, porque eu era nova, eu não ia conseguir entender naquele momento, nem meus pais.
E aí eu consegui entender que era um ataque espiritual, mas que meu irmão foi liberto, graças a Deus. O segundo sonho que eu tive foi um sonho que ocorria tipo um loop de dia. Eu estava deitada e aí eu ia acordar. E aí na hora que eu saía da cama eu caía num buraco. Um buraco, tipo assim, uma estrutura de bueiro bem menor, escuro. Aí eu caía gritando e aí eu caía num tribunal. Esse tribunal tinha uma balança e na hora que eu caía em cima da balança, subiu um número. Não era tipo quilo, um peso em si, que eu conseguisse entender. Era um certo número lá, ou letra, eu não lembro o que era. Só sei que eu caía e aí todo mundo olhava pro painel onde que constava o peso, a medida, mas que não era o peso e a medida. E aí, quando dava um certo número, todo mundo ficava assim, E aí o juiz batia o martelinho e falava, absolvida. Aí eu não entendia nada, saiu com as pessoas pareciam frustradas que eu não fui condenada. E aí o loop se repetia no mesmo sonho, eu caindo novamente. E aí todo mundo olhava com a expectativa. E aí, antes de dar o resultado novamente, eu via um promotor, que era alguém que estava me acusando. E ele esbravejava, ele parecia, não entendi o que ele falava, mas o gestual dele, ele estava bem incisivo, bem taxativo em querer me condenar. Ou seja, ele tinha tudo pra me condenar e esbravejava, fazia as coisas. E eu olhava pra ele, tipo assim, sem entender nada. E aí todo mundo se voltava pro número, pra ver qual número que ia dar. E aí quando dava novamente um certo número, que eu não sei qual o juiz olhava, absolvida. E aí, esse promotor, as reações dele, ele ficava muito mal. E pensava, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele era muito gestual, assim. E eu ficava assim, gente, o que esse cara tá querendo me acusar tanto assim? E aí, da terceira vez eu caía. E dessa vez, quando eu caía e o peso constava, as pessoas tomavam uma reação muito brusca. Tipo assim, tipo, aí eu não entendia, eu ia olhar. E aí, o juiz falava, condenada. E aí aquele promotor dava uma gargalhada muito maléfica. E aí eu falava, o que aconteceu? E agora, gente? E aí se abria o chão assim debaixo de mim e eu caía. Continuava caindo. E aí não parava. Eu acordava assim, assustada. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes, esse sonho, o mesmo sonho. Isso é muito claro. O diabo é o nosso acusador, né? O Senhor, o juiz. E as pessoas que estão ali nos acusando são as nossas ações, são todos os nossos pensamentos, tudo contra nós. Até tem uma passagem que fala sobre isso, que seremos julgados no tribunal de Cristo. E quem vai depor contra a gente será nossas ações, nossas omissões. Então, assim, é isso que estava representando aquele tema. Como que eu aplicava isso na minha vida? Não fazia ideia, porque eu era nova. Então, assim, tudo que eu entendia, assim, de condenação, eu pensava assim, meu Deus do céu, eu tô fazendo alguma coisa errada. Isso foi antes de eu converter, e eu lembro que eu converti dia 12/2/2012, porque também tinha muita coisa falando, o ano vai acabar e tal. E eu já era da igreja, então não via motivo pra eu converter. Eu achava assim, não, eu já vou na igreja, meus pais vão, então qual que é a lógica de eu me converter? Eu já me converti. Não, a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, temos que dar nossa boca, confessar que só o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus e começar uma caminhada nós com Ele. Então, aquelas coisas ali que estavam acontecendo foram antes de eu converter. Esses 2 sonhos foram antes de eu converter. O terceiro sonho foi um sonho muito bonitinho esse sonho. Esse já foi depois de eu convertida, tá? E foi um sonho assim, o meu pastor da época lá da Igreja Deus e Amor, ele tinha 2 filhos homens, tá? E aí, os meninos tinham em volta de 11, 12 anos, acredito eu, ou 8, 10 anos, não sei. E eu, né, por ser da igreja deles, a gente ia fazer várias discussões, cantando corinho de fogo nos ônibus, eu lembro muito, vai abalar, quando Jesus vier o mundo vai abalar. A gente ia para Washington Pires, Palmares, Grande São João, para vários lugares cantar, que a gente tinha um coral muito bonito de jovens e adultos também, e a gente louvava a Deus em várias outras igrejas, quando a igreja era convidada a estar em outro lugar. Era muito interessante, eu gostava muito dessa parte. E a gente vira e mexe, estava em ônibus de discussão para poder ir nesses outros lugares. E aí eu sonhei que a gente estava passando ali pelo Palmares, lá em Birité, dentro de um desses ônibus de discussão e tudo mais. E sempre quando a gente ia, óbvio que o pastor ia com nós, nossos líderes e tudo mais. Só que nesse dia o pastor não estava,
né? Não estava no ônibus com a gente. E aí a gente indo ali, todo mundo vai abalar, cantando as musiquinhas. E aí para no quebra-mola, sabe quando o ônibus tem que dar uma paradinha por causa do quebra-mola? Ele para e aí eu olho pro lado. E num ponto eu vejo o pastor. Ele não tava de terno, ele tava só com uma blusa social branca. E com uma bebezinha, pequenininha, no colo, brincando, assim. E pela forma que ele tava, tipo, conversando, assim, não entendi o que ele falava em si, mas a forma como ele tava tratando uma bebê, não parecia que ele tava só segurando uma filha de outra pessoa. Porque ele não tinha filha, ele tinha só 2 homens, 2 meninos. Segurava uma bebezinha e parecia que era a filha dele, deu a impressão que era a filha. E eu sonhei aquilo ali e eu acordei muito felizinha. Eu falei, gente, que gracinha. Será que o pastor vai ter uma filhinha? Fiquei pensando. E aí eu fiquei muito incomodada com isso nos cultos. Vinha essa memória na minha mente e eu falava assim, meu Deus do céu. Mas o que eu tenho a ver com isso, gente? É o pastor e a pastora, não tem nada a ver com isso. E vinha isso na mente. Aí eu falei, quer saber, eu vou falar com ele. Aí eu falei, não, com o pastor não vou falar não, né? Vou falar com a pastora, né? Porque ela pastoreia a gente, ela é mais próxima de nós adolescentes. Se for algo da minha cabeça, doideira, ela não vai me repreender tão assim, coisa, né? E eu falei com ela, olha, eu sonhei isso, isso e isso. E, nossa, ele tava tão feliz e tal. Aí ela foi e riu e falou assim, ai, gracinha, mas assim, eu não tô pedindo a Deus, não tô orando pra isso. E eu não tô querendo mais filhos, não. Tipo assim, falando bem rejeitados são, assim mesmo. E eu fiquei assim, meio sem graça. Não, eu só quis te contar mesmo. Ela, não, é isso mesmo. Mas assim, eu não tô querendo, tô orando a Deus por isso, não. Já tô com 2 meninos, já dá trabalho demais, eu não quero mais, não. 2 meninos tá bom. E eu falei, ok, beleza. E aí, acabou. Eu saí da igreja, quando eu mudei, não, saí antes da igreja. E depois eu mudei de Birité pra BH. E aí, o que? 5 anos depois? Não, mais 7 anos, 6, 7 anos depois, eu fico sabendo, a gente recupera o contato com esse pastor, com essa família de pastor, e eu vejo que eles têm uma menininha. E eu fiquei tão feliz na hora que eu falei assim, gente, o pastor é doido com uma menina. Porque, tipo assim, toda criança que ia lá na igreja, eu via o carinho dele com as crianças, principalmente as bebezinhas, que eram meninas. Então eu falava assim, pô, será que ele tem alguma vontade de ter criança? Mas pelo que a pastora falou, ai, a gente não quer mais filhos, tal. Então eu falei, ok. Mas eu fiquei tão feliz por eles, na hora veio isso na minha mente. Eu falei, não, nem lembrava desse sonho mais. E aí parece que assim, ó, tudo se confirmou e Deus me deu discernimento na hora de que, ó, você falou lá naquela época, eles não quis naquela época, mas o planejamento era futuro. Eu tinha uma promessa de uma outra filha na vida deles. E isso foi muito fofo, eu gostei muito dessa revelação de Deus por meio desse sonho. Bom, agora vamos para os 2 últimos sonhos, né? Que são sonhos mais intensos, mas não intensos, mas as circunstâncias em si são mais intensas e eu achei bem pesado esse em particular. Então, esse é o 4º sonho. Esse é o sonho que eu lembro com mais detalhes. O sonho se inicia comigo e a minha mãe, que eu me lembro, de saia, né, estilo Deus de Amor, indo ali numa passarela de luz, onde que a passarela era iluminada e tudo ao redor era escuridão. E a gente caminhava ali olhando pra frente, e eu era adolescente ali, e eu tava ali naquela passarela, eu olhei pro escuro, e aí tudo se coisou, e aí apareceu eu lá em frente a próxima a uma caverna, e tinha essas filas de entradas pra a caverna, a mina que tinha lá. E eu na fila ali, e deu a impressão de que eu tava esperando pra entrar. E eu via que todo mundo que tava entrando tava recebendo uma marca carimbada, aí a pessoa entrava, carimbava, entrava no seu corpo, e aí eu vi a pessoa falar assim, pera, não sai isso aqui não? E eu falei, não quero esse trem não. Meu Deus do céu, eu tenho um horror de tatuagem, horror. E aí, de alguma forma eu consegui entrar, né? Eles estavam colocando números nas pessoas, e de alguma forma eu consegui entrar sem ter aquela marca. Porém, teoricamente, na hora que ele carimbava, ele tirava um número específico, ou seja, eu estou te vendo aqui, você, Carol, você vai ser a próxima a entrar. Vou pegar o carimbo que é o do seu número. Eu peguei. Quando eu voltava, você não tava mais lá. E aí já é a próxima pessoa, eu não posso carimbar o seu número na outra pessoa. Era esse entendimento. Eu consegui entrar, não sei como, ele virou e eu entrei. E ele
deixou lá esse carimbo que era pra mim separado, porque ele não achou a pessoa e continuou carimbando com os números seguintes. Eu entrei naquela caverna, não entendi nada. E essa caverna era enorme, parecia uma mina mesmo de ouro. E tinha várias pessoas cavando, fazendo aqueles trabalhos mesmo de mina mesmo. Várias pessoas trabalhando, algumas pessoas cativas presas, outras pessoas sofrendo, levando ferroada, sendo queimado. Tinha um lago ali de fogo, onde que as pessoas sofriam. Tinha alguns líderes que eram tipo soldados que sempre estavam aplicando alguma correção em alguém. Tinha umas beliches muito velhas, assim, bem frias, e pessoas comendo comidas estragadas. E aí eu comecei a suspeitar desse lado. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? E sem entender, e as pessoas fazendo fila, indo e sofrendo, tal, tal, tal. Ao longo do que tava passando ali, tinha, sabe aquelas pinturas rupestres? Tinha um historiador, alguém que era tipo um historiador, e tava fazendo isso com as pessoas. Toda hora chegavam novas pessoas com esses instrutores. E aí tinha um rio preto, bem negro mesmo, e ele tinha um odor, sabe? Não sei te dizer que odor que era, mas era um rio preto. Tinha um lago de fogo ali, que era um laguinho pequenininho, mas de fogo, onde que eles esquentavam um negócio, queimava as pessoas, e um rio, assim, ó, filete de rio preto. E do outro lado tinha, parecia o que estava acontecendo lá, um ritual, onde que tinha pessoas adorando ali alguns animais, pessoas vestidas de animais. Então, tipo assim, tinha uma coruja, que é a que eu percebia que era a chefona, era uma coruja, e tipo, ela usava uma capa, e aí tinha outras pessoas vestidas de outros animais. Eu vi mais aves, tipo, eu consegui enxergar, tipo, 3 tipos de aves diferentes. Tipo assim, fazendo rituais, interagindo ali, e várias pessoas ao redor, cantando, batendo coisa, adorando ali. E as pessoas que estavam aqui trabalhando desse lado, ou sendo atormentadas, ou presas, ou meio que dormindo ali, comendo a comida estragada, estavam também, de alguma forma, adorando aquele lado de lá. E aí eu sem entender nada, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que lugar é esse? E aí eu tinha alguém sentado perto de mim e essa pessoa veio conversar comigo. Tipo, ela falou assim, eu tô vendo que você não tem a marca, como que você entrou aqui sem a marca? E eu falei, não, eu não quero marca no meu corpo e tal. Nada, eu falei assim, gente, esse lugar tá bem estranho, tá me cheirando a inferno, não quero estar aqui, não quero. E aí eu comecei a querer sair dali, porque todas as pessoas que tinham a marca, meio que elas eram mapeadas, elas tentavam ir para um lugar onde que não era o momento delas irem para aquele lugar, elas eram punidas, as pessoas achavam ela rapidinho. Mas eu, por não ter a marca, eu sentia que ninguém prestava atenção em mim. Eu ia para os lugares e ninguém me via. E aí eu saí de lá, só que era tudo escuridão, escuridão, escuridão. E eu vagava, vagava, vagava. E aí eu cansava, caía no chão, dormia. E aí eu acordava lá novamente. E aí eu já tava trabalhando, e todo mundo falando, vai, trabalha, trabalha logo. E aí eu tinha que ficar, tipo, cavando, menina. E aí eles estavam chamando algumas pessoas para ser, tipo, como é que fala? Tipo, punidas. E as outras pessoas estavam chegando novas com os historiadores, eles estavam sendo presos, sendo cativos. Então, eu não tava entendendo nada. E aí, tipo, eles estavam começando a chamar os números. E os números, vou dar um exemplo, tá? Porque eu não lembro quais são os números na época. Mas assim, a pessoa que conversou comigo, que era aquele mais próximo, tava mandando eu trabalhar, que me questionou a questão da marca, ele era número 82, por exemplo. E aí o próximo número seria eu, 83. Só que eu não recebi o meu carimbo. Então, querendo ou não, a minha marca tava lá esperando por mim. Eu não tinha sido carimbada. E aí, na hora que chamaram um número anterior a ele, ele falou assim, ó, vão te chamar. E na hora eu vou perceber que você não tem a marca e você vai receber a marca e não vai poder sair daqui. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, é assim que eles verem lá que não tá, eles vão me rastrear rapidinho, porque eu sou a única pessoa que não tá com marca. É mais fácil de eles achar. E aí eu fiquei tentando sair de lá. Novamente, tava naquele lugar lá, no preto, assim. E, cara, a sensação que eu tinha era o seguinte, quando eu tava nesse sonho, eu tava presa nesse sonho, em nenhum momento eu pensava em Jesus, nenhum momento vinha Jesus na minha mente. Até Deus veio assim na minha mente, mas Jesus não. Jesus em específico não. E eu assim, vagando, e eu falei, meu Deus do céu, eu só quero achar minha avó. Só minha avó, minha família. Porque a minha avó, ela é muito fervorosa, tipo, em oração, ela consegue lembrar versículos, essas coisas. E eu queria achar ela porque eu sabia que aquilo ali era algo do diabo, que era algo que contra Deus. Só que como eu não tinha essa aproximação de Jesus, era como se eu não tivesse esperança pra mim. Então eu queria achar minha avó pra ela me falar algumas coisas pra eu conseguir sair de lá. Porque o meu corpo, conforme eu fui saindo ali,
e ficando cansada, eu via no meu próprio reflexo, óbvio que tava tudo escuro, mas em pontos, assim, poucos pontos de clareza, assim, eu via que eu não estava sendo eu. Então, eu sempre via algo mais, tipo, é como se fosse um fardo aqui em mim. Então, algo que viciosamente ia me levar novamente lá para um lugar de tormento. E eu falei, eu quero achar minha avó, quero achar minha avó. Aí eu consegui achar minha avó. Eu consegui, na época eu não morava aqui em BH, eu morava lá em Birité. Eu achei a casa dela, ela tava dormindo no chão, no colchão do chão. E ela, tipo, tava com as luzes apagadas e eu tentando entrar. E aí eu entrei. E eu comecei a falar com ela, só que ela não me ouvia. E aí eu chegava perto dela, encostava nela, vó, vó. E eu comecei a chorar, vó, vó, vó. E aí eu abracei ela, tipo assim, oh, me ajuda, vó, eu tô sofrendo. E aí, na hora, eu consegui ver que os cabelinhos do braço dela arrepiava todo. E aí ela já, em nome de Jesus, sai daqui agora! Você não vai me afligir. E aí, pelo que eu entendi, era como se eu fosse um demônio mesmo, agindo como um demônio e afligindo ela conforme eu tentava chegar perto dela. E ela começou a repreender, e eu fui não aguentando, aquela pressão era muito forte, aí ficava aquela coisa. E eu vou, eu tô precisando de Jesus. E na hora que ela foi falando de Jesus, eu consegui lembrar de Jesus, e eu fui falei com ela que eu precisava de Jesus. Na hora parece que eu me transfigurei e virei uma pessoa normal. Mas eu tava toda machucada, toda suja. E ela, o que tá acontecendo com você? O que aconteceu? E eu falei, sua avó, não sei, eu tô num lugar de tormento. A avó falou assim, meu Deus do céu, você tem que sair de lá. Desde quando você fez 21 anos. E na hora que ela falou essa palavra, deu um flashback dentro do próprio sonho. E aí foi pra uma cena onde tava ela com a minha mãe chorando com ela, falando, nossa. Aí repetiu, desde que a Carol fez 21 anos, ela começou a se afastar de Deus. E agora ela tá em um lugar de tormento, eu sei. Ela tá cega, ela só tá na escuridão, ela precisa ver a luz. Ela tá começando a mexer com magia negra. E eu, quê? Eu ouvindo de longe, assim, eu mexendo com magia negra. Eu nasci com um negócio de Deus, gente. Como assim eu tô mexendo com magia negra? E aí eu fiquei chocada, eu fiquei assim, em estado de choque. E aí, na hora que eu fiquei em estado de choque, eu voltei lá pra aquela realidade com a minha avó. E minha avó falou assim: você tem que sair de lá, você tem que chamar o nome de Jesus. Eu falei: meu Deus do céu, se eu tô mexendo com magia negra, não tem mais coisa. Jesus não vai me resgatar, Jesus não vai. Eu tô mexendo com uma coisa, meu Deus, diabólica. Como que eu pude fazer isso? Eu não tenho mais esperança. Minha avó tem sim, você não tem marca no seu corpo. Não importa o pacto que você fez lá com ele, desde que você ainda queira Jesus, você ainda pode, você ainda tem vida. Então, enfrente o diabo, clame por Jesus, que ele vai te salvar aonde você estiver. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu voltei determinada a enfrentar o diabo. Só que eu tava, tipo assim, com muito medo. Muito medo, porque eu não sabia quem ele era lá. Eu via só todo mundo, tipo, vestido. E aí eu fui voltando pra lá, porque querendo ou não, como eu disse, o corpo era pesado, então automaticamente, viciosamente, ele voltava lá pro tormento. Então eu tava voltando, só que na hora que eu voltei, eu encontrei com tipo uns diabos, assim, que eram os diabos da noite. Porque como era tudo escuridão, você tava na escuridão, não diferenciava dia de noite. Só que ali, na hora que eu voltei, de fato era noite, então tinha uma atividade deles maior do lado de fora. E aí, durante o dia, eles ficavam mais do lado de dentro. Eu encontrei com eles, só que eu tomei um susto, porque eu pensei assim, agora eles vão saber que eu não tenho a marca. Só que como parecia que, por mais que dentro de mim algo tinha mudado, que eu queria ir lá enfrentar, que eu queria sair daquilo ali, por fora eu ainda era um diabo, vamos dizer assim, como se fosse um demoninho lá deles. E eles foram me viu e falaram assim, o que você tá fazendo aqui? Era pra você estar lá em não sei o que, não sei o que. Agora vem com a gente porque fulano faltou e você vai ter que vir. E aí me puxaram assim e a gente começou a ir para aqueles, perto de uns barrancos, de uns lugares que era perto dessa passarela de luz que eu tava antes. E aí eles estavam, tipo, algumas coisas que distraíam algumas pessoas de lá. E aqui eles começaram a falar, aqui é onde que a gente distrai os crentes que não estão firmes com Deus ou que estão um pé no mundo e outro lá, a gente puxa, a gente de fato traz ele para eles serem os novos escravos aqui. Até que chegue o dia que eles tenham uma marca e que eles não possam mais ter Jesus na vida deles. Mas eles não falavam Jesus. Eles falavam, tipo assim, que eles não possam ter ele na vida. Eles não falavam Jesus. Tô falando Jesus porque é Jesus. Aí, tipo assim, eles estavam falando aquilo e tentando distrair os crentes. E me jogou pro outro lado. Falou, vai perturbar ali, ó. E eu fui tentando achar, assim, alguém que eu conhecia pra tentar me ver e me ajudar, né, naquele momento de aflição.
E eu vi minha mãe, de saia, andando, orando a Deus. E eu, mãe. E ela se mantendo firme. E não olhava para o lado. E ali eu entendi. Na hora que eu tava passando lá, eu estava olhando para o lado. Eu estava me distraindo com coisas do mundo. E aí eu acabei me tornando uma escrava. E, consequentemente, também uma filha, né, do diabo lá. Porque eu tava fazendo as obras dele. Ele era o Senhor. E aí acabou aquele momento de tormento. Porque ali a gente tava, era uma opressão muito ruim, era um sentimento muito ruim. E aí a gente voltou pra lá, naquelas camas frias e comendo aquelas coisas ruins, mas eu não comia. E lá eu falei assim, meu Deus do céu, e essas pessoas aqui, eu ainda não tive a marca, mas essas pessoas, elas não vão ter uma chance. Eu comecei a pregar para as pessoas lá, Jesus. E ali no cantinho falava, olha, Deus vai te salvar, ora a Jesus. E as pessoas, como assim? Várias pessoas não conheciam Jesus, várias pessoas não acreditavam que Jesus fazia algo, várias pessoas tinham desistido de Jesus, tinha pessoa crente lá, mas que achava que não tinha esperança, assim como eu. Eu comecei a pregar para as pessoas que estavam cativas, elas foram libertas, elas conseguiram sair dali. As pessoas que estavam cegas, as pessoas que estavam com fome, com sede. E aí eu falando, as pessoas estavam sendo atormentadas, eu preguei para todo mundo. No final, eu juntei todo mundo e fiz uma oração. Eu falei, vamos clamar o nome de Jesus. A gente levantou um clamor para Jesus ali. E aí, aquele menino que estava sendo atormentado conversou comigo e falou assim, isso não vai adiantar. Olha para você, olha pro espelho. Você é um demônio agora, você não pode. É questão de tempo deles colocarem a marca em você. E aí eu olhava tipo, pro espelho e de fato era uma forma preta. Era tipo uma relembrava um monstro mesmo. E eu olhava para aquilo ali, eu não me reconhecia. Eu falava, velho, não é eu, não é eu. Eu olhava para aquilo ali e eu não entendia nada. E aí eu falei, não, mas mesmo assim eu vou clamar Jesus. Aí ele não vai vir salvar a gente. Jesus nos abandonou e tal. E aí eu falo, não, Jesus não nos abandonou. E eu começava a gritar aquilo ali, parecia que ia quebrando, ia caindo umas roupas. E aí começou a causar um alvoroço ali. E aqueles soldados, aqueles líderes ali demoníacos, começou a querer conter. E aí conseguiram ver quem tava causando isso, que era eu. Conseguiram ver, ó, você tá sem a marca, você tá causando isso, o que você tá arrumando rebelião aqui, não sei o que, não sei o que. E aí vieram pra, tipo, me pegar. E aí eu comecei a gritar e clamar o nome, o sangue de Jesus Cristo. Eu, só o Senhor tem poder, só o santo nome de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus, não sei o que, o nome de Jesus tá repreendido. Comecei a falar um tanto de trem. E aí, na hora, ia dando uma luz que as pessoas iam ficando incomodadas. E lá do outro lado tava ocorrendo um ritual, o povo adorando. E na hora que eu comecei a gritar Jesus, aí, tipo assim, lá eles ficavam, tipo assim, é tipo quando dava um ritmo. Ele olhou pra mim. Eu nunca vou esquecer disso. Até arrepio, só de falar. Ele olhou pra mim, tipo assim, como assim você tá fazendo isso aqui? E eu, Jesus. Aí ele fez assim um negócio e subiu um tanto de fogo e falou assim, quem tá fazendo essa bagunça? Quem ousa pronunciar isso aqui dentro? Não sei o que, falar. E aí todo mundo ficou morrendo de medo, porque ele cirou muito. E aí todo mundo achou que, tipo assim, agora nós estamos ferrados. E todo mundo parou tudo e ficou, tipo, muito mal, assim. Ninguém queria enfrentar ele, todo mundo abaixou a cabeça. E eu, tipo, na hora que parou o alvoroço, vocês me jogou no chão e eu fiquei escondidinha ali. Ele, quem tá fazendo isso? Quem? E começou, todo mundo com muito medo e olhando pra mim, tipo assim, menina, você vai ver, você não paga, a gente vai acabar sofrendo por sua causa. E eu, tipo assim, não. Aí eu comecei a falar, Jesus. E aí foi dando uma luz. E aí eu fui ficando mais visível pra ele. E ele, é você! E não sei o que. Eu falei assim, sim, sou eu mesmo. E aí ele falou assim, eu não quero ouvir isso. Leva ela pra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na hora que eles me pegaram aqui, e aí, tipo, me pegaram assim um de um lado. E todo mundo com muito medo. E aí ele virou de costas assim. E tava indo pra lá. E ele ia, tipo, fazer alguma coisa pra me atormentar. E aí eu gritei assim, diabo! Nossa, velho, arrepio. Porque eu lembro direitinho, é tão vívido. Eu falo, diabo! E aí ele vira assim, ó. De lado, com aquela máscara, coisa de coruja. E ele era o diabo. Eu não sei, velho, que coruja tem a ver com isso, mas era uma coruja. Falei, eu não vou te servir mais. Eu tenho meu Jesus, ele vai me libertar. E eu comecei a falar. Eu não sou sua escrava mais. Eu não quero seguir o seu caminho. Eu não quero mexer com magia negra. E não sei o que. Eu não vou te adorar. Eu vou adorar apenas Jesus Cristo. E aí, quanto mais eu falava, mais ficava brilhante assim, perto de mim. Ele vai vir me salvar. E aí, ele virou assim com muito ódio. E ele tava vindo em minha direção. E aí, eu comecei a clamar o sangue de Jesus Cristo. Na hora, veio uma luz muito forte e
acabou com tudo. E aí, essa luz fez com que eu voltasse para aquela passarela de luz. E aí, eu estava andando lá novamente, liberta, com veias renovadas e seguindo em frente. E aí, eu sabia, aí eu olhei pro lado, assim, por um breve momento. E aí, eu consegui ver aqueles demônios com muito ódio de mim. E eu virei pra frente e falei, eu vou seguir só Jesus. Só Jesus me deu mais uma chance. Jesus me salvou lá no inferno. E aí, o sonho termina com eu sentada com minha mãe, com minha avó, elas felizes, que bom que você se libertou, tal. E aí, ela falou assim, mas fique atenta, porque o inimigo sempre vai tentar tirar você novamente e ele vai voltar furioso. Porque quando o espírito sai de você, ele vaga sem rumo. E se ele voltar e ele achar lugar no mesmo, né, na mesma casa, ele vem com 7 espíritos piores. Então, a vida vai ser muito mais violento. Então, se cuida e tal. Adorar, eu não sei o que era exatamente. Eu acho que magia negra era só algo assim pra me fazer entender naquele momento que eu estava fazendo adoração contrária. E depois dos 21 anos, olha pra você ver, eu tive esse sonho com 11 para 12 anos. Isso é literalmente 10, 11 anos depois. E com 21 anos, foi eu em 2021, 2022, né, esses dois. E tem realmente uma cena, várias cenas de eu com uma blusa azul escura, né, blusa, vestido com uma manga azul escura, né, e aí fazendo uma adoração contrária, porque eu sempre fui uma menina da música secular. E eu consegui enxergar só agora, recentemente, o quanto que isso é uma adoração contrária. Pra mim era assim, não, se a música não tá falando nada profano, se ela não tá adorando exatamente o diabo, ela é uma música neutra. Não existe música neutra, não existe campo espiritual neutro, não existe. Então eu consegui entender isso, que aquela música, se ela não foi inspirada ao Espírito Santo, foi inspirada pelo diabo, não tem meio termo. E se eu estava tendo prazer, adorando aquela música, gostando daquela música ali, eu estava consequentemente fazendo adoração contrária e adorando a Satanás. Seja quem for o artista, se ele não foi inspirado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ele foi inspirado pelo diabo para fazer uma música do inferno, né? E o último é uma visão, não foi um sonho, foi uma visão de que eu avistei meus pastores, né, que estão passando por um momento de luta, de sofrimento na vida deles. Eu consegui avistar eles enquanto eles cantavam uma música no culto, foi sexta-feira. Aí eles cantavam uma música assim: Ó Senhor, Tu me guiarás e em completa paz. E quando eles cantavam isso, aquilo ali enchia o meu coração. Eu tive uma visão dos dois pastores, né? A pastora de camponesa no campo, cantando essa música, e o pastor de chapéu com triguinho, né, na boca, ali descansando perto do rio. E na hora eu até ri, eu falei, oh meu Deus do céu, o que que minha mente tá pensando? E aí hoje, no culto de domingo, ela ia cantar um outro hino, e aí ela canta esse hino. E na hora que ela canta, o Espírito Santo me toma, sabe? E eu consegui Deus me teve misericórdia de mim, de ter meu batismo no Espírito Santo hoje, especificamente hoje, depois de um tempo, eu fiz um propósito para buscar a Deus, para entender um pouco mais. E Jesus me batizou nos dons da língua, no dom da língua, né? Hoje pela manhã. E aí eu fui para esse culto e na hora o Espírito Santo me encheu e transbordou. E aí eu comecei a tremer. Eu tremia tanto, e meu coração bateu muito forte. Ela cantou uma linha da música. Ela falou, gente, eu ia cantar um hino, mas eu vou cantar outro. Aí ela cantou o hino de sexta-feira, o mesmo hino, que foi quando eu tive a visão, e na hora eu ri, que eu falei, meu Deus, sabe o que eu tô pensando nisso? Porque na hora eu não entendi, eu não entendi, tive um discernimento. Na hora que ela cantou, veio a visão, e na hora Deus falou assim, eu anseio, ele falou exatamente isso comigo, eu anseio dar paz, força e ânimo pra eles, porque eles dão um abraço, eles dão uma palavra quando é eles que precisam. E aí aquilo ali me desmoronou. E eu senti um anseio de Deus, assim, de dar paz e eles tirar o sofrimento. Na hora eu chorei muito, eu tremia, meu coração acelerava, parecia que ia sair pela boca. E eu não entendia, eu começava só a chorar. E ela cantou a primeira linha, se declina. Na hora eu. E aí eu fiquei assim. Aí ela cantou outro hino ainda depois. O pastor falou. E chorava, aquela emoção não saía. Não era emoção, né? Era o espírito que estava sendo enchido ali pela fala de Deus. E meu coração teve um temor muito grande, e aí
eu fui e falei assim, meu Deus, mas me dá o discernimento. Ele começou a falar comigo. No meio da pregação, o pastor foi confirmando algumas coisas que eu estava questionando a Deus, perguntando assim, nossa Deus, será que isso aí é esse entendimento? Aí ele ia confirmava, depois a pastora teve a palavra, confirmou, e aí eu soube que de fato a visão era de Deus, que não era de mim. E aí eu pedi a palavra depois, falei com eles se emocionaram muito, me agradeceram por dar uma palavra que não era minha, era de Deus, mas que eles precisavam ouvir, porque eles estão passando por um momento de sofrimento, e eu continuei orando por eles, e foi algo tremendo que Deus fez. Foi algo, assim, perfeito. A forma como Deus usa a gente só tem que dar lugar a Ele. Então, assim, eu acredito muito que Deus fala com a gente nos sonhos, nas visões, até mesmo na palavra, porque a palavra é a grande revelação que Deus deixou pra gente. Então, a gente pode abrir a palavra que Ele vai nos revelar, mas buscar também dele, buscar ouvir, discernir a voz dele, isso é muito importante. Então, esses foram os meus sonhos e visões que Deus me deu, me dando um discernimento e que trouxe ou instrução, advertência ou direcionamento. Então, todos esses sonhos serviram para me dar um norte ali do que fazer ou de entender algo que ia acontecer no futuro, né? Igual esses 2 últimos sonhos foram... Não, os 2 não, né? Os 3 últimos sonhos foram coisas de algo mais futuro. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha tido uma troca aí. Deixa aqui no comentário qual é o seu sonho, sua visão, qual o outro dom que você tem que Deus está te dando. Eu estou num processo de libertação, num processo de conhecimento de Deus, de discernimento. E foi bom ter essa troca, falar, que é muito importante. Deus incomoda muito a gente para falar com a gente, às vezes a gente não dá lugar. Então, espero que você seja abençoado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.